Orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, queremos, Pai, colocar esta aula na Tua presença, Pai, e pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor venha trazer esclarecimento sobre este assunto tão corriqueiro no meio do Teu povo, Pai. Ó Deus, as chamadas, cada um tem a sua opinião, e essa aula vai falar sobre cautela, sobre este assunto, em nome de Jesus. Pai, me usa, ó Deus, que o Teu povo possa compreender aquilo que será explicado em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. O texto, como nós estamos aí falando sobre o Sermão do Monte, Mateus 6, 36, vai tudo se aparecendo ali, vocês podem, só na hora de eu pedir para ler na revista, que vocês vão na revista, em nome de Jesus, tá? Texto áureo, Lucas 6, Mateus 6 não é, Lucas 6, que também fala sobre o Sermão do Monte, e esse assunto está lá: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Então, a opinião, ela tem que ser uma opinião carregada, entranhada de misericórdia. Então, quando a gente ouve, Mariana, apagou lá, quando a gente ouve a palavra de Deus falando conosco para sermos misericordiosos, como misericordioso é o nosso Pai, é exatamente nisso, porque normalmente a opinião humana é uma opinião sem misericórdia, é uma opinião carregada de juízo. Então, cabe a nós colocarmos esse versículo aí. Eu não sei o que está acontecendo com esse telão. Mau contato. Essa rede foi toda nova ela. Eu não sei o que é. Nós, quando trocamos as lâmpadas, trocamos todo o sistema, mas... então vamos nessa peleja aí, vamos ver o que vai acontecer. Falar com o Paulinho para a gente ver o que é. Verdade prática, né? Vamos. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós. Então, olha só, por quê? Porque somos seres imperfeitos e falhos. Então, é importante esse posicionamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Nós ainda somos imperfeitos e falhos. Então, nós não podemos julgar corretamente como Deus julga. Então, a nossa opinião, ela sempre tem imperfeições e falhas. Então, cabe a nós entendermos isso de uma forma plena. Vamos ler alguns versículos, Aí agora não vai. O Jesus de Nazaré, agora foi. Vamos ler alguns versículos aí? Oh, meu Deus. Vamos ver. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Temos que orar mais, hein? Aí, vamos ler alguns versículos para nos ajudar a compreender a lição de hoje, tá? O primeiro versículo que a gente vai ler é o cuidado com a medida que você julga o outro. Porque à medida que você julga, você vai ser julgado. Então, o negócio é sério. Você tem que pensar antes de aplicar um juízo sobre qualquer pessoa. Marcos 4, 24 diz assim: então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Meu Deus. Jesus ainda coloca esse detalhe aí, ainda será maior do que aquela medida que você mediu. Então, é sempre um risco muito grande o julgar, tá? Vamos ver. O próximo, aí, não julgue. Lucas 6, 37 diz, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, é um assunto muito, muito, muito importante, porque muitos de nós gostamos de colocar o juízo na vida do próximo.
Em terceiro lugar, com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Aí o final agora do versículo, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quarto, não atentes no argueiro que está no olho do teu irmão. Normalmente, sempre, tem pessoas que dizem, né, com o dedo que você aponta para frente, tem 3 apontando para trás, né? Você aponta assim, ó, tem 3 apontando para você. Então, normalmente, nós não devemos, né, olhar para o argueiro que está no olho do nosso irmão sem antes tirar a trave que está no nosso, né? Ele diz aqui no versículo 41 do capítulo 6 de Lucas, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Então, é um negócio muito maior, está no dele, mas ele quer tirar, acusar ou falar a respeito, né, do argueiro que está no olho do seu irmão. Vamos ver aí, Lucas 6,42, é o versículo seguinte, tire primeiro a trave do seu olho. Então, cabe a nós consertar a nossa vida, tentar colocar a nossa vida naquele versículo lá do início, de misericórdia, como misericordioso é o nosso Pai Celeste. Amém, queridos? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, naquele assunto que nós estamos julgando, porque estamos vendo esse argueiro, nós temos que estar com a nossa vida limpa. Nós não podemos ter nenhum tipo de reserva, né, para poder acusar ninguém, colocar ninguém na parede, tá, amados? Vamos seguir aí. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Você é imperdoável quando julga alguém. Então, olha só que coisa forte, né? Que o apóstolo Paulo deixou registrado. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja. Né? Nós não podemos nem julgar o mundo, o ímpio, porque o ímpio não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. Era como nós éramos, né? Seguidores de ídolos, né? Andávamos em trevas. Então, eles já estão julgados. Nós não temos que julgar o mundo. Eles já estão julgados. A palavra de Deus fala isso. Mas nós não. Aqui ele diz, ó, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Porque lá em cima, no início, diz o quê? Que nós somos imperfeitos e falhos ainda. Tá, amados? Então, nós estamos num processo. Nós só temos Jesus, não chegamos no céu ainda, tá, amados? Ainda não estamos sentados com Jesus no trono. Vamos lá. O nosso plano de aula de hoje, a introdução. As Escrituras revelam que devemos ter cuidado com a medida com que julgamos o outro. Não cabe a nós nenhum tipo de julgamento, pois quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Antes de fazer qualquer tipo de julgamento, faça uma autoavaliação. Observe se não existe alguma trave nos seus olhos, em seus olhos. Quando julgamos alguém, nos tornamos imperdoáveis, por isso esteja atento, tá? Nós temos que ter atenção nessa área aí. O nosso plano de aula de hoje é a apresentação da lição, objetivos da lição. Primeiro, compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. Segundo, conscientizar de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E terceiro, afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Interessante isso, né? Porque se Deus fosse julgar a gente, bom, nós estávamos tudo condenados, né? Porque nós somos imperfeitos e somos falhos, em nome de Jesus. Vamos, apresentação da lição, motivação. Como você encara a falha do outro? Isso é importante, né? Você também se reconhece um pecador?
compete a nós, seres imperfeitos e falhos, nos colocarmos em uma posição de julgamento? Isso tudo são perguntas que vão acontecer aí, vai ser respondida na lição. Você tem feito uma autoavaliação diariamente? Então, vamos continuar aí com a apresentação da lição. O C, sugestão de método. Por que não podemos julgar? Simplesmente porque precisamos nos lembrar de que somente Deus conhece os corações. Por isso, somente Ele tem condições de fazer um julgamento de forma justa. Amém, queridos? Então, nós temos que nos lembrar disso, que somente Deus conhece os corações. A gente não sabe o que está se passando no interior daquela pessoa. Então, por isso, somente Ele, Deus, tem condições de fazer um julgamento de forma justa. A conclusão da lição hoje será a aplicação. Ao final desta aula, cada um de nós teremos condição de repensar a maneira pela qual temos nos conduzido as nossas atitudes, né? Antes de agir, ore, peça a Deus que, ao invés de você julgar o seu próximo, venhamos, em primeiro lugar, examinar as nossas atitudes e palavras, né? Julgue a si mesmo, e só então, depois, amorosamente, perdoar e ajudar aqueles que estão próximos de nós. Então, Deus manda a gente ter uma vida reta para poder levar outros a terem essa vida reta, né? Quando Deus fala da posição pastoral, do pastor, Ele diz que ele é modelo do rebanho. Então, não podemos ter um pastor que seja repreensível. Então, nós precisamos... Então, o pastor, para poder pregar, ele tem que viver muito aquilo, que senão ele se torna um hipócrita. Senão ele se torna uma pessoa inconfiável, né? Até ridicularizada, como muitos aí que estão na mídia são, né? As pessoas falam e têm uma vida torta. Como é que vai falar de família se ele não conseguiu organizar a família dele? Como é que ele vai falar de determinados assuntos se ele continua, né? Como é que ele vai falar que não deve beber se ele bebe? Então, essas coisas todas que acontecem na vida de muitos pastores. Então, Deus diz que ele tem que ser um modelo do rebanho. Então, Deus nos chamou para que as pessoas olhem para nós e vejam a glória de Deus em nós. Amém, queridos? Vamos ver a leitura da Bíblia em classe. Mateus 7. Mateus 7, versículos de 1 a 6. Não julgueis, para que não sejais julgados. Vamos na Bíblia, tá? Você que está com a Bíblia. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Olha, aleluia. Então, nós temos aí essa leitura bíblica em classe, onde nós vamos ver aí agora algumas situações que Deus nos revela nessa passagem, em nome de Jesus. Esta passagem é uma das declarações de Jesus mais equivocadamente interpretadas e erroneamente citadas. Sempre que a pessoa quer criticar sobre atitudes, ações ou estilo de vida de alguém, objeções são encontradas na ordem. Não julgueis, obviamente não é o que Jesus pretendia aqui. O que nós vamos ver isso durante a aula. Essa atitude que de estilo de vida. Bom, teve um pastor aí que disse que por você ter Jesus, você pode fazer o que você quiser, pode usar uma cama alheia, pode cheirar, pode fazer o que você quiser.
né, beber, pode se embebedar, porque você tem Jesus, e acabou. Aí esse caminho é um caminho complicado, isso aí você não precisa nem julgar, a própria palavra julga. Você simplesmente vai botar o peso da palavra em cima do juízo, tá, amado? Vamos continuar aqui, que ele tem mais coisas aqui. Ele espera que julgamentos de valor sejam feitos, que o certo e o errado sejam identificados e que o digno e o indigno sejam discernidos, como vemos no versículo seguinte, versículo 6. O discípulo deve poder ver a falha do irmão de forma que tal pessoa seja trazida a uma correção gentil, mas firme, tá, amado? Conforme Mateus 18, 15 a 17. Vamos ver esse texto? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Mas hoje, se alguém trouxer um assunto, passando por todas essas etapas, a igreja é acusado de expor, é acusado de um monte de coisas que... mas a palavra nos ordena assim aquele que dirige. Então, a gente trata o assunto num gabinete, se não houver correção, chama 2 pessoas, tenta fazer ali um gabinete maior, para ele poder entender que o erro dele é complicado, mas se ele não quiser ser corrigido pelo Senhor, pela palavra, aí, meu irmão, tem que tratar ele como se fosse um gentio e publicano. Parece que é uma coisa sem misericórdia, mas não é não, meu irmão, porque existe um rebanho que precisa ser cuidado. Então, se uma laranja ruim ficar no meio das laranjas boas, estraga as outras. Então, a Bíblia diz que aquela pessoa vai trazer uma má conversação, e a má conversação no meio do rebanho vai trazer problemas sérios para o rebanho. Os bons costumes serão abandonados. Então, por isso que Deus aqui vem tratando esse assunto de uma forma forte, de uma forma direta. Então, o que Deus espera de cada um de nós é que sejamos o quê? Irrepreensíveis. Para a gente poder almejar cargos na igreja, almejar posições melhores na igreja, para podermos servir a Deus melhor, cada vez melhor. Se nós temos repreensões, como você vai ser um oficial da igreja? Eu estou falando de repreensões conhecidas, tá? Tem aquelas que são ocultas, que só o Espírito Santo revela, aí é outra coisa. Mas aquilo que todo mundo vê, poxa, aquele irmão, como é que ele trata a mulher, como é que ele trata os filhos, como é que ele, não é verdade? Como é que ele sai da igreja chutando tudo, o cachorro chega em casa, o cachorro bate em retirada. Meu irmão, a gente começa a ver, isso é uma constância naquela vida. Então, como é que você vai levantar uma vida dessa? A Bíblia manda ter modelo, padrões, para poder levantar alguém na igreja, tá? Porque senão a igreja é que vai sofrer. Porque daqui a pouco ele vai chutar, os irmãos vão começar a correr dele, não é o cachorro, não. Então, cabe a nós entendermos isso, né? É um assunto difícil de se realizar, isso não é fácil, né? A gente sempre ora pedindo a Deus que venha o arrependimento, que venha a reconsideração daquelas situações, faz o gabinete e tenta, e vamos observar aquela vida, aquela pessoa, em nome de Jesus. Fazer com que ela não contamine, né? Que ela não venha trazer dificuldade para o rebanho. É isso que Deus está dizendo aqui, né? Se ela não quiser ouvir, trate-o, mesmo um filho de Deus, trate-o como um gentio e publicano. Meu Deus do céu. Jesus, Jesus. Jesus nunca disse que o bem e o mal são ideias relativas determinadas por cada pessoa. A tradição profética pede discernimento e correção. A oferta de Deus de perdão não envolve libertinagem
impenitente. Então, aqui nós vemos que Jesus nunca disse que o bem e o mal são ideias relativas determinadas por cada pessoa. Eu não posso relativar nada. Eu tenho que seguir o que a palavra nos orienta. Né? Eu não posso ter, vamos dizer assim, eu não posso ter minha opinião. A minha opinião tem que ser a opinião de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Então, nós temos que pensar como Cristo funcionaria naquele momento. Isso não é só para julgar, não. É para todas as atitudes nossas na vida, nós temos que fazer segundo a palavra de Deus. Tá? A divisão da aula de hoje. Vamos ver a divisão. Não devemos julgar o outro. Segundo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E terceiro, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Meu Deus, não sobraria ninguém, né? Quem é santo? Nós estamos em processo de santificação. Né? Santo só o Senhor. Só Ele é santo. Nós cantamos muitas vezes. Né? Cantamos muitas vezes isso. Então, nós estamos em processo. Aleluia. Epa, foi mais, hein? Divisão da aula de hoje. Não devemos julgar o outro. Primeiro, aprendendo a se relacionar com os outros. Então, a primeira parte da aula de hoje vai ser essa, não devemos julgar o outro. E a primeira parte desse processo aí é aprendendo a se relacionar com os outros. Ninguém deve ser julgado, é uma pergunta, ninguém deve ser julgado. Ou julgamento defendido por Jesus, é a terceira parte. Então, nós vamos ver aí esses assuntos na primeira parte da aula. Na segunda parte da aula, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Então, Deus manda sempre você olhar para você. Vamos cear. Então, cada um olhe para si mesmo. Né? Então, observe a sua vida. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. 2, a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. São pessoas inconsistentes. E terceiro, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? E a última parte da aula vai ser, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Deus é severo? Como Deus nos julga? O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Tá? Então, são os assuntos que nós vamos abordar na aula de hoje, em nome de Jesus. Vamos ler a introdução. Está na revistinha. Nesta lição, todos até agora, entendendo? Amém? Glória a Deus. Nesta lição, veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Lucas 6,37. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar suas criaturas. Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele, conforme lá em 2 Timóteo 4,8. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Então, aí a introdução é muito específica, né? Vamos lá ver. Jesus foi bem enfático em declarar em Lucas 6,37, não julgueis e não sereis julgados. Somente Ele tem autoridade para julgar suas criaturas. Terceiro, Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele. E em quarto lugar, nessa introdução, por isso o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Então, o que Deus exige, em vez de julgar, é que você viva como sal e luz. Tá? Esse é o segredo. Se você viver como sal e luz, você está agradando a Deus. Tá? 2 Timóteo 4,8
diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, está vendo aí, ó? O apóstolo Paulo coloca lá, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, Jesus é o reto juiz, tá? Vamos entrar aí na primeira parte, vamos ver esses 3 itens que nós já vimos, já falamos, né? E vamos agora para o item 1.1 da lição. Aleluia. Glória a Deus. Não devemos julgar o outro, né? Aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Meu irmão, se eu te machucar, te ferir em algum momento, é a dificuldade que nós temos de nos relacionar. Ninguém conhece o meu interior, né? Então você, antes de julgar, use a misericórdia. Tente compreender que esse irmão deve estar com alguma dificuldade. Você não sabe, mas que Deus sabe, ore por ele, em nome de Jesus, tá, amado? Vamos lá. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. Tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição. Contudo, ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Como ninguém é perfeito e somos falhos, de vez em quando nós vamos ter atitudes erradas, tomaremos atitudes, posicionamentos errados. Então Deus diz que nós o código de ética é o Sermão do Monte, mostrando como devemos agir e nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Vamos ver aí agora as passagens que Deus, a igreja de Corinto tinha dificuldades nos relacionamentos de seus membros. Era uma igreja cheia do poder de Deus? Era. Deus se manifestava? Manifestava. Mas como crentes falhos, tinha problemas de relacionamento, tinha dificuldades, tinha turminha disso, turminha daquilo. E cabe ao pastor ir derrubando esses muros, derrubando essas paredes. Cabe ao pastor trabalhar isso para que a igreja se una, seja uma, para que ali Deus ordene a bênção. Tá, amados? Então, quando há divisão, quando há contenda, quando há discórdia, né? Quando essas coisas acontecem no meio do rebanho, as bênçãos ficam retidas. Tem um guarda-chuva, e toda a bênção cai no guarda-chuva e corre para o lado. Nunca chega à igreja. A igreja sofre. Não há cura, não há libertação, não há manifestação da glória de Deus, não há manifestação de batismo. Então, nós começamos a ver, não há conversão. As coisas se fecham. Então, ele diz assim, 1 Coríntios 11, 12, diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, olha, todo mundo é irmão, fui informado pelos da casa de Cloé. Naquele tempo tinha um zap, o apóstolo Paulo tinha um zap direto com a casa de Cloé. Cloé lá, a turma de Cloé lá, ele mandava um zap para ele: Paulo, o negócio está feio aqui. Família tal está brigando com a família tal. Você entende? Aí ele vem, de que há contendas entre vós. Olha, contendas, meu irmão. Briguinha mesmo, futrica. Né? Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo. Turminha, grupos. Olha, eu sou do louvor, não me meto com coral. Eu sou do coral, não me meto com o evangelismo. Meu Deus do céu, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então ele está dizendo aqui: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. Cefas aqui é Pedro, tá? E eu de Cristo. Meu Deus do céu, essa devia ser a pior turma, que são os perfeitos. Eu sou perfeito, eu sou de Cristo. Meu Deus do céu, aí complica, né? Então nós precisamos entender que, meu irmão,
sempre seremos observados. Nós somos observados como tratamos nossos filhos, como tratamos nossas esposas, como tratamos, né, os irmãos. Você está pensando que não tem ninguém atrás? Tem um monte de gente. Eu sento aqui na frente, está toda a igreja atrás de mim. Olha lá o cabeça branca, olha lá. Olha como é que ele belisca a mulher, olha lá como é que ele faz isso, como é que ele faz aquilo. Não é verdade? Então nós temos que ter postura. Né? Temos que resolver situações, né? Para evitar o quê? Que a casa de Clói se manifeste. Tem Clói no nosso meio? Tem, todos nós somos. Porque somos imperfeitos e falhos. Tá? Então tem sempre uma comunicação. Em vez de você comunicar a Paulo, comunica a Deus: Senhor, cura aquela família, cura aquele varão, cura aquela varoa. Não é verdade? É muito mais fácil, porque você vai ver a resposta de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Vamos ver aí. O crente não consegue ser perfeito. Ele não consegue. Você não consegue. Deus manda você buscar essa posição, mas perfeito só o Pai. Contudo, o Senhor exige que os seus súditos sejam éticos e misericordiosos. Lucas 6,36 diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O Sermão do Monte é o código de ética do cristão. Tá, amados? Vamos para o item 2. Ninguém deve ser julgado. É uma pergunta. Ninguém deve ser julgado? Vamos ler no texto aí da revista. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor contrariaria seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos. Ó, Mateus 7,6, né? Além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita de escribas e fariseus. E Paulo fazer julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas. Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado, porém é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Amém, queridos? Então, vamos agora entrar aí nesses versículos. Pessoas que procedem como cães e porcos. Mateus 7,6 diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Né? Esse é um assunto que, por exemplo, a gente que trabalhava lá num ambiente ímpio, lá na DataPrev, eu pregava para aquela turma toda, mas eles muitas vezes debocham, eles ficam debochando de você. E depois, no dia seguinte, o pastor falou isso, a hora que está na primeira página do jornal, pastor, aquilo, tal. Então, eles começam a vir com coisas que não têm coerência, né? E aí, Deus diz: olha, aquilo que você tem de precioso, que é a palavra, que é a pérola, não deis ao santo, aos cães, né, o que é santo. Não colabore com obras das trevas. Quando eu trabalhava lá, tinha sempre, no final do ano, uma coleta lá de dinheiro para ajudar uma determinada instituição. E essa instituição era um centro espírita. Quando eu me converti, eu parei de assinar aquilo. Fui criticado aberto. Não é possível, tu não vai ajudar, é uma obra. Falei: meu dinheiro é santo, não vou dar esse dinheiro. É verdade? É isso aí que Deus está falando. Então, agora o meu dinheiro é na igreja. Eu vou ajudar a obra de Deus, não vou ajudar a obra do diabo. Tá bom, queridos? A gente tinha, junto à LBV, tinha um carnê que a gente contribuía para a LBV, parei de contribuir. Então você começa a filtrar aquilo que você vai dar aos cães. Aos cães não passa, não pode dar nada para eles.
e não lancei aos porcos as vossas pérolas. Olha, é duro, mas tem pessoas que ouvem, meu irmão, só denigre o nome de Jesus, só denigre o Evangelho. Você não vê nenhum desejo nas expressões daquela pessoa de querer a obra de Deus, né? Mas cabe a nós o quê? Pelo testemunho, mostrar a eles que Deus está em nossas vidas. Tá, amado? Tem momentos que você tem que parar de pregar e pregar pelo seu testemunho. É isso que praticamente está falando aqui, né? Porque você vai entrar em discussão. Você discutir com determinadas pessoas. Por exemplo, eu vejo ali no Pichincha muitos da Testemunha de Jeová, de plantão ali, com um cartaz. Eu poderia parar ali e conversar com eles, mas eu acho que não é a hora. Eles estão ali trabalhando, eles estão ali fazendo a obra. Você vai chegar, eles vão vir e vão chamar um ancião lá de fora, que o ancião está de olho ali naquele grupo todo. Ele vai vir e é discussão, meu irmão. Você vai discutir. E a Bíblia não é para ser discutida. A Bíblia é para ser aceita, recebida. A palavra de Deus precisa entrar, precisa ser recebida. Tá, amados? Então fica aí essa confusão. Procedimento hipócrita 1. Vamos ver aqui. Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, além de aceitar Jesus, além de se batizar, além de se congregar, nós temos que buscar a justiça, que não é a justiça dos escribas e dos fariseus. Nós temos que praticar a justiça de Deus. Senão nós não vamos entrar, meu irmão. Jesus volta e a gente vai ficar. Tá? Então, o que Deus exige da igreja é uma prática contínua da sua lei, da sua palavra, em nome da sua justiça, em nome de Jesus. Procedimento hipócrita 2. Vamos ver. Mateus 6:2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. É um procedimento hipócrita, né? Você quer que as pessoas vejam o que você está fazendo. Então, a Bíblia diz que o Pai que vem em secreto te recompensará. Então, já cai por terra isso aí, né? Procedimento hipócrita 3. Vamos ver lá. Mateus 6:5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Isso tudo é a justiça do hipócrita, tá? Isso tudo é a atitude do hipócrita, tá? E nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, quando fala lá que a nossa justiça tem que ser maior do que a deles, meu irmão, isso aí não pode acontecer com a gente, tá? Hoje em dia você vê muito aí, na pandemia, você via muitas igrejas ir para a porta dos hospitais, botar o joelho no chão. Eu vi muitas dessas atitudes. Meu irmão, eles estavam querendo o quê? Desculpa eu falar, por favor, não estou julgando não, estou dando uma opinião, tá? Não é julgamento. Eles estavam o quê? Aparecendo, fotografia, todo mundo orando na porta do hospital, de joelho no chão. Eles perderam a vergonha Meu irmão, a oração é uma coisa entre nós e Deus, né? A palavra de Deus fala isso. Eu não estou ali para me aparecer para ninguém. Então, mas, se Deus mandou eles fazerem aquilo, amém. Mas pela palavra, eu tenho minhas reservas, porque Deus manda a gente entrar no quarto. Se a igreja botar o joelho aqui dentro e unida como corpo de Cristo, clamar, meu irmão, Deus sacudirá este lugar. Deus se manifestará de uma forma poderosa, como foi na igreja de Atos, né? Mateus 5,16. Quando jejuardes, não vos esteis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Que recompensa é essa? Humana. E não a recompensa de Deus. Vamos lá. Paulo julgava as igrejas. 1 Coríntios 5,12.
Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós mesmos, vós os de dentro? Então, a igreja precisa colocar em prática, senão vira uma bagunça, meu irmão. O que eram os juízes em Israel? O que eram os líderes em Israel? Eram pessoas que tinham a capacidade de discernir sobre o bem e o mal, sobre o certo e o errado. Então, julgar é isso, é discernir. Toda vez que você olha para você e corrige os teus erros, você está julgando a você mesmo. Então, nós precisamos nos lembrar disso, tá, amados? Vamos ver. 1 Tessalonicenses 2, 14 a 15. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Está falando aqui exatamente dos hipócritas, dos juízos, segundo Jesus. Meu Deus do céu, fugiu a palavra. Os fariseus. A palavra fugiu. Segundo os fariseus. Então, os fariseus organizaram a morte de Jesus, matavam os profetas e também perseguiram a igreja. Então, essa justiça eu não quero para a minha vida. Eu não quero fazer isso que eles faziam. É isso, tá, amados? Vamos ver lá. Provar os espíritos. Jesus. 1 João 4:1. Amados, não descrédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Então é uma maneira de julgar o mundo espiritual, né? Manifesta aqui alguma coisa estranha. Já pensou? Um irmão vem, meu Deus do céu, isso é de Deus? Tem que provar o espírito. Opa, fora daqui em nome de Jesus, não é isso? Então, provar os espíritos se procede de Deus, mas às vezes não manifesta assim. Manifesta com atitudes, com palavras, com ações, com movimentos. E a coisa vai, a serpente está andando no meio da igreja. E a gente não percebe. Porque normalmente a serpente fica escondida para dar o bote. Serpente não fica no sol. Estou aqui, pegando um sol aqui. Meu Deus do céu. Ela lá no ambiente dela, ela até pode fazer isso, mas quando ela sai para caçar, ela está sempre de espreita, né? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então nós temos que estar atentos, né? Porque é a nossa vida eterna que está em jogo, meu irmão. Guarda isso no teu coração. Nada nessa terra vale a vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que nosso coração não pode estar nas coisas dessa terra. Porque se tiver as coisas que estão nessa terra, o ladrão acessa, a ferrugem alcança, né? Corrói. Então, nosso coração tem que estar nas coisas do alto, nas coisas celestiais. Então, por quê? Nós temos que estar atentos, vigilantes, porque é a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna que está em jogo. Já pensou você correr a vida inteira em vão? Naquele dia, meu irmão, Jesus falava, tu não é digno de estar no céu? Meu Deus do céu, que coisa horrorosa que eu não quero isso para a minha vida, não. Eu não quero para a vida do rebanho, tá, amados? Por isso a gente se dedica, né? Vamos ver aí. Nós não somos Jesus. João 2, 24 e 25 diz, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunha a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nós ainda estamos nesse tabernáculo, meu irmão. Esse tabernáculo é falho, é complicado. É a única coisa que falta a Jesus fazer na nossa vida é transformar o nosso corpo em corpo glorioso.
Então, aqueles que confiam na carne, meu irmão, não podem agradar a Deus. Então, nós precisamos fazer morrer, olha, a natureza terrena, essa natureza humana que Jesus sabia, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, é que nós temos que fazer morrer, para que a gente não tropece e caia. Tá, amados? Amém? Quem está dormindo, diga amém. Opa! Tem gente dormindo aí. Aleluia. Glória a Deus. Ficar ligado, ficar ligado. 1:3. Vamos lá para o nosso item 3 da lição. Oh, meu Deus. Agora, o julgamento defendido por Jesus. Vamos lá ver o julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse, não julgueis, ele usou o verbo crinô, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. O próprio Senhor Jesus já foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Eles estavam errados porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém. Aleluia, Jesus. Vamos ver aí um pouquinho, né, do que Deus tem aí pela frente. Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus. Lucas 5:30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus. Epa! Já voltou? Amém. É a 43. É o quadro 43, tá? Por isso que tem um númerozinho ali embaixo, está vendo aquele númerozinho? Eu organizo ele direitinho, que é para a gente não errar. Olha lá. Pronto. Poxa vida. Bota lá, Mariana. Isso, bonito. Aí. Isso, aí. Aleluia. Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus, né? Então, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então, estavam questionando Jesus. Lucas 5:32, não vim chamar justos, sim pecadores ao arrependimento. Então, Jesus tinha que se aproximar dessas pessoas, como a igreja faz com o sopão, quando a igreja vai para a praça, quando a igreja vai ao hospital, nós nos aproximamos das pessoas, né? Para poder o quê? Pregar aqui na frente da igreja, o evangelismo, quando passa uma pessoa, você vai, entrega um folheto, convida para assistir a palavra, para assistir o culto, participar do culto, né? É isso que a gente faz. Vigiar com as fake news, vamos ver aí, e os testemunhos falsos, olha. Êxodo 23:1, não espalharás notícias falsas, está vendo aí? Ó? Até na época de Moisés, na lei, já tinha fake news. Então, fake news não é uma coisa nova, né? A notícia falsa. Eu me lembro uma vez que eu fui brincar com o meu neto, estava no início dessa pandemia, e o STF estava falando muito de fake news, essas coisas todas. Eu fui brincar com o João Frederico e falei lá uma inverdade para ele. Ele falou para o pai assim, pai, não liga não que isso é fake news. E eu falei, tá certo. Pô, o garoto não está fácil não, está ligado, né? Então, em vez de falar é mentira do vovô, não, é fake news. Então, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Olha só que coisa terrível, né? Então, Deus manda a gente ser misericordioso e não testemunha maldosa. Então, nós temos que mudar hábitos que estão, às vezes, agarrados na nossa natureza humana, que nos levam a agir contrários à palavra de Deus. Então, precisamos corrigir essas coisas. E essa aula de hoje fala muito. Eu gostei muito dessa aula, quando eu estava preparando ela. Vamos ver. Agora, vamos. Epa, Mariana, anda aí.
Mais uma. Aí. Resumo do item 1. No Sermão do Monte, Jesus deixou claro que não devemos julgar o outro. Tá? Então, no Sermão do Monte, nós não devemos julgar o próximo, né, em nome de Jesus. Vamos ver agora a parte 2. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Primeiro, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. O segundo ponto que nós vamos abordar é a inconsistência dos que possuem espírito de crítica, né? São inconsistentes. E o que fazer para julgarmos precipitadamente os outros? Para não julgarmos, né? Em nome de Jesus. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Vamos ler na revista. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Podemos ver que tal fato na vida do rei Davi, quando cometeu um adultério e um homicídio, para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natã contou a história de um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre. Sem analisar bem a história e estando com a sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou a sua sentença. Digno de morte é o homem que fez isso. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que outra pessoa está cometendo. Meu Deus! Então, o juízo normalmente entra na vida de uma pessoa quando ela está com a sua mente muito cauterizada com relação ao pecado. É o que está aqui nesse texto, né? A gente percebe isso, quando Davi recebe aquela palavra, ele não pensa nos seus erros, igualzinho dessa pessoa, e ele declara a sentença, morte. Aí o profeta Natã diz, opa, esse homem és tu, ó rei. Meu Deus. Aquele cara tremeu, né? Ele falou, Jesus, misericórdia. Aí ele vai para os pés do Senhor. Mas quando é o outro, couro come. Mas quando é com ele, misericórdia. Então Deus quer que nós usemos de misericórdia. Aquilo que você clama para a tua vida, faça disso para a vida do teu próximo. Amém, queridos? Aleluia. Vamos para o item 2. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. A inconsistência, quer dizer, a vida dele não é consistente para aquele tipo de atitude. Aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus 7,2. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8,7, né, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros, eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. Por isso, foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Aleluia. Os peritos em julgar os outros. Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos
e desprezavam os outros. Então, toda vez que nós consideramos a última cocada do deserto, a última cocada não, a última Coca-Cola do deserto, meu irmão, eu sou o tal, sou o tal, sou o tal. Né? Começa a complicar, porque você vai começar a desprezar os outros. Um espírito maligno vai tomar conta da tua vida. E você vai começar a agir de uma forma contrária à palavra de Deus. Amém, querido? Não confie em si mesmo. Né? Eu não posso confiar na força do meu braço, eu tenho que depender de Deus. Você pode repetir isso? Eu preciso depender de Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo nos ensina o autoexame. Todo dia de manhã você fala, Senhor, eu queria ser hoje melhor do que fui ontem. O que eu errei ontem que eu não venho errar hoje. O que eu fiz que não te agradou ontem, eu não quero fazer hoje. Me dá sabedoria, me dá graça, me dá misericórdia, que eu seja um homem misericordioso, uma mulher misericordiosa. Que eu possa aprender a socorrer como Jesus nos socorreu. Não é verdade? É isso que Deus quer de nós. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não tem que examinar a vida de ninguém. Então, nós precisamos fazer isso. Vamos lá, o item 3 agora. Mariana está andando para mim, né, Mariana? Você é uma benção. Aleluia. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que entender quem eu sou. Eu sou um cristão que recebi perdão dos meus pecados e preciso caminhar na presença de Deus, como diz, né? Ide e não peques mais. Caminhar no caminho de Deus, caminhar no caminho santo. E diz assim, embora não tenhamos mais prazer no erro, em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco, pois o amor não faz mal ao próximo. Eu preciso amar como Jesus amou. Né? Em terceiro lugar, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Então, ao invés de julgar, que venhamos a orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Amém, querido? Porque se eu julgo, eu posso cair naquele mesmo erro que eu estou julgando, porque eu sou imperfeito e falho. Então, eu tenho que tratar o assunto com a misericórdia de Deus. Isso não é fácil, é uma coisa difícil. Vamos ver aí, o amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. O amor não faz mal ao próximo. Oh, aleluia. Então, se nós estivermos em amor, nós não seremos malignos, nós não vamos agir com maldade, nós vamos agir com misericórdia. Romanos 13:10, o amor não pratica o mal contra o próximo. Meu Deus, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, nós precisamos aí não praticar o mal contra o próximo, tá? A graça de Deus, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, nós precisamos entender que tudo que acontece na nossa vida vem de Deus. As coisas boas, Deus é que abriu o céu para nós. Nós éramos pecadores, não merecíamos a graça de Deus. A graça é o favor imerecido. Nós merecíamos o inferno. Éramos filhos da desobediência. Quer dizer, o que quer dizer isso? Adão foi desobediente, e Eva, e a partir dele todo mundo era desobediente.
Porque o salário do pecado é morte. Então nós colhemos como salário para nossas vidas a morte. Mas o dom gratuito de Deus, olha, nos deu a vida. Então, Deus veio e trouxe a vida, trouxe a sua graça. E agora tu bate no peito, eu sou tal. Porque, pelo amor de Deus, meu irmão, olha para o céu, agradece a Deus que estava perdido e foi achado. É verdade? Estava cego e Deus pingou o colírio dele nos nossos olhos para que a gente visse a glória dele. Estávamos com as nossas mãos imundas, Deus purificou as nossas mãos santas, né? Os nossos pés caminhavam para a morte e agora pregamos o evangelho, nossos pés agora são formosos. Colocou no nosso dedo o anel da herança, nós agora somos herdeiros de Deus. Colocou em nossos lábios um novo cântico. Você falava palavrão à beça, você era um desbocado, agora você só dá glória a Deus e aleluia. Meu Deus, que obra é essa? Só o Espírito Santo. Isso não é obra de homem, irmão. Você não tem nada no processo. O processo é só de Deus. Então deixa Deus trabalhar, que aí você vai ser verdadeiramente um servo de Deus que vai agir com a misericórdia de Deus, vai agir com a sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Ninguém se glorie, minha irmã. Não é a obra que a gente faz, eu sou tal, pelo amor de Deus. Eu estou vivo nesta terra porque Deus ainda não me recolheu. Porque a hora que Ele quiser me recolher, Ele me recolhe na hora que Ele quiser. Né? O pai da Michele estava dormindo e não acordou. Entendeu? Tem outros que ficam aí, como o Moari, ficou anos, dezenas de anos, algumas, acho que foi mais de 15 anos, ficou em um leito. Ali. Mas chegou o dia que Deus recolheu ele do leito. Então, meu irmão, a gente não tem que o Moari, pelo amor de Deus, glória a Deus. Ele tinha uma filha que estava tratando dele, estava cuidando dele. O outro foi dormir e não acordou. O outro disse que eu queria morrer como um passarinho. Meu irmão, então vai dormir no galho de árvore. Não é verdade? Dorme no galho de árvore, que aí tu cai lá de cima e tu morre. Oh, meu Deus do céu, tem gente que fala que queria morrer como um passarinho. Pelo amor de Deus, o passarinho normalmente cai duro, né? Pô, vai dormir no galho de árvore, lá em cima, do mais alto que tiver. Quando cair de lá, meu irmão, não tem jeito. Não é verdade? Ai, Jesus. Foi só para relaxar, tá, amados? Aleluia. Resumo do item 2. Antes de emitir qualquer juízo de valor a respeito do próximo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Tá? Então, olhe para você e evite errar, evite pecar em nome de Jesus. Guardando no coração tá? Não julgueis. Como o relacionamento de cada cristão é secreto, olha, o relacionamento de cada cristão é secreto, não temos base alguma para julgar os motivos ou as convicções dos outros, nem mesmo seus fracassos ou suas fraquezas. Se desejarmos ser críticos, devemos ser críticos de nós mesmos. Meu Deus. Tá? Isso aí é guardar isso aí no coração, tá? Vamos guardar no coração outra coisinha aí, ó. Existe uma diferença entre essa advertência e o chamado de Paulo para a igreja disciplinar os pecadores, lá em 1 Coríntios 5, de 1 a 12. Depois, se você quiser lá ler esse texto, é um texto interessante. Que Paulo fala a respeito de uma pessoa que estava tendo relações com a mulher do seu pai. Então, com certeza não devia ser a sua mãe, mas devia ser a mulher do seu pai, devia ser a sua madrasta, né? Então, Paulo diz que é para entregar a Satanás mesmo. Olha só. Mas depois Paulo, lá na segunda carta, manda readmitir o penitente, né? O sujeito se arrependeu, readmite ele. Né? Quando um crente insiste em um comportamento que a Bíblia claramente identifica como sendo pecado, devemos concordar com as Escrituras e punir. Tá? Neste caso, nós não julgamos, mas concordamos com o julgamento da palavra de Deus. Tá, amados? Então, nós não estamos julgando, nós estamos concordando com o que a Bíblia fala. Tá?
Nós não podemos ser omissos segundo a palavra de Deus. Tá bom, querido? Guardando no coração 3, olha aí, outro detalhe aí, ó. Jesus estava falando no texto de Mateus sobre um espírito de crítica, ou uma arrogância que nos leva a supor que temos o direito de julgar o coração dos outros. Por isso que só quem julga é Deus, ele é o reto juiz, porque ele tem acesso ao teu coração. Ele sabe as intenções, ele conhece tudo. Nós não, nós só olhamos pela aparência, o exterior, tá, amados? E quando Samuel foi lá levantar o rei, né? Entrou na casa de Jessé, veio o primeiro filho, aquele cara saradão, malhava não sei quantas vezes por dia, corria não sei quantos quilômetros. Então, esse é o rei. Alto, bonitão. Deus falou, não, passa outro. Não é esse. O segundo bonitão também, terceiro bonitão também, vai até chegar em Davi. Então, Deus conhece o coração, Deus vê o coração, as intenções do nosso coração. Então, nós precisamos colocar isso diante de Deus, tá, amados? Ele é o dono da obra, é Ele que é o dono da obra. Terceira, aí vamos lá, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Deus é severo? Como Deus nos julga? O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Olha aí, ó, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Deus é severo? Vamos ler na revista, o item 3, o apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Então, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas quando há o pecado, como ele diz aqui, né? A severidade de Deus é para os que pecam deliberadamente. É o sujeito que se tornou escravo do pecado. É a iniquidade, está na vida daquele cristão, ele está se repetindo. É sempre o mesmo pecado. Então, ele não tem conserto. Ele pede perdão e Deus não conserta. É porque ele não quer. Então, a Bíblia diz que aí o peso de Deus vem forte. Tem várias histórias aí, né? De pessoas que viviam em pecado deliberadamente, e Deus avisa pelo profeta, avisa ali, avisa aqui, daqui a pouquinho Deus ceifa, Deus leva. Vai envergonhar o nome de Jesus, mas não. Então, recolhe. Prepara ele um dia que ele se arrepende lá e traz ele para o reino. É assim que Deus faz, né? A severidade de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que devemos considerar a bondade, deixa, Mariana, isso, a bondade e a severidade do Senhor. Romanos 11, 22 diz, considerai, pois, a bondade e a severidade. Porque todo mundo só diz assim, Deus é bom. Irmão, mas ele também é severo. O apóstolo Paulo manda a gente considerar a bondade e a severidade. No juízo não há misericórdia, meu irmão. Então nós precisamos entender que o nosso Deus também é severo. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Porque nós fomos enxertados na videira. E o que acontece? Se os ramos naturais ele tirou, nós que fomos enxertados, tu acha que vai permanecer para sempre? A graça de Deus, pelo amor de Deus, não fica nessa não, meu irmão. Se segura na videira, meu irmão. Se segura aí em Jesus, porque Jesus é a videira, meu irmão. Então segura aí, agarra no teu Salvador, meu irmão. Viva agarrado com o teu Salvador. Você não pode abrir mão dele em momento algum, porque senão tu é arrancado. Para de frutificar. João 15, versículo 5, diz o que ele arranca. Olha, joga, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Joga no fogo, meu irmão. Eu não quero queimar, não. Não quero queimar, não. Eternamente, meu irmão.
Ai, Senhor, me dá um pouquinho de água, pelo amor de Deus, toma, meu servo. Aqui, glória a Deus, mas lá mesmo não quero estar não. Verdade, meu irmão, o negócio é feio. Vai lá ver aquela passagem de Lucas 16. Pô, o rico, pede para Lázaro molhar o teu dedo, a tamanha agonia do cara, na água e botar na minha língua. Meu Deus do céu, tu imagina que aquele homem não estava sofrendo? É sofrimento eterno, meu irmão. É a severidade de Deus. Deus é bom? É. Levou Lázaro? Levou. Mas olha, o rico ficou lá, meu irmão, e não tem misericórdia. Daí ninguém pode passar para cá, meu irmão. Daí ninguém passa para cá. Pode fazer rezinha, pode fazer vela, pode fazer o que for. Sacrifício, não passa. É Deus que fala, não passa. Mas quanta gente nós conhecemos que acredita que a pessoa vai sair de lá e vai para outro lugar. Porque não conhece a severidade de Deus, só diz que Deus é amor, Deus é Pai. Pelo amor de Deus, meu irmão. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Porque Deus é severo. Nós não podemos abrir mão disso. Amém? Amém, igreja? Oh, aleluia. Não vou perguntar quem está dormindo, não. A salvação através de Jesus revela a bondade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é a bondade de Deus. Deus é bom. Deus veio em meu socorro. E quem é o meu socorro? Jesus. Jesus é o socorro teu em qualquer situação. Você está no aperto, pede Jesus. Está no fogo, está na folga, clame a Jesus. Senhor, não me tira daqui. Você está na boa, não me tire daqui, Senhor. Você está na ruim, Senhor, me tira daqui. Não é assim a nossa oração? A nossa oração é só isso. Ô Senhor, eu queria umas férias, estou tão cansado. Aí daqui a pouquinho vem as férias. Aí você esquece de glorificar. Oh, Jesus, obrigado, glória a Deus. Não, é porque eu trabalhei muito, fui beneficiado no trabalho. Irmão, para de dizer que a obra foi tua. Dá glória a Deus. Então nós precisamos glorificar a Deus sempre. Tá, amados? Vamos ver aí. Severidade é empregada para aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando nós ficamos no pecado, nós ficamos carentes da glória de Deus. Amém? Os que pecaram carecem da glória de Deus. Então, aquele que tem o pecado que não se arrepende, a iniquidade, aí, meu irmão, o negócio fica feio para ele. Vamos ver o item 2. Como Deus nos julga. O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega a sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que no relacionamento com suas criaturas, ele age com retidão e justiça. O crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois Ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. Jesus, que Deus é esse, hein? Que Deus é esse, hein? Meu irmão, é tremendo. Vamos ver aí o que Ele nos julga com retidão e justiça. 2 Timóteo 4, 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então nós temos que estar nesta terra esperando a volta de Jesus. Nós não temos que pedir, Jesus, não volta agora não, porque eu estou numa boa, que eu estou pecando e tal. O pecado é gostoso, hein? O pecado agrada a carne. A verdade é essa, meu irmão. O pecado engana. O pecado é coisa mesmo, obra do inferno.
engana o cara fica iludido. E ele fica pedindo para Jesus, não volta agora não, Jesus, deixa eu continuar nessa aqui que eu estou aqui, meu Deus, para com isso, meu irmão. Ele é reto juiz, tá? Ele nos julga com retidão e justiça. Isaías 45, versículo 21, parte C. Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador não há além de mim. Então, o nosso Deus é um Deus justo e salvador. Então, Ele quer te salvar, mas Ele é justo. Ele não vai te salvar de qualquer maneira. Por isso que se diz, né, que existe uma igreja dentro da igreja. Nem todos nós subiremos. Estou falando aqui da igreja como um todo. Aqui do ministério, todos subiremos, em nome de Jesus. Pelo menos essa é a minha fé. Não vai ficar ninguém para trás. Né? Ninguém vai ficar para trás. É só você colocar a sua vida na justiça de Deus, tá, amados? Na palavra de Deus. Vamos continuar. Os mandamentos de Deus não são penosos. Aí, ó, 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Nós temos que ter prazer na lei do Senhor. Então nós precisamos colocar a nossa vida, o prazer de servir a Deus, de obedecer a Deus. São princípios para a tua subida. Senão você não vai subir, meu irmão. Você está agarrado em coisas aqui embaixo. Tua vida está toda aqui embaixo, não está lá em cima. Por isso que a Bíblia diz, busca as coisas do alto. Então se você está buscando as coisas de baixo, vai ficar pesado. Deus não vai levar a terra não, meu. Deus não vai levar a casa, Deus não vai levar o carro, Deus não vai levar. É como na morte, né? Você vai lá, o cara está sozinho naquele caixão. O bolso dele está vazio, sem sapato, a maioria das vezes. Sem sapato. Sem anel, sem joias, sem nada. Ele é sepultado. Jesus, quando vier, também só vai levar a gente, meu irmão. Se você colocar a tua segurança no ouro, na prata, se você colocar a sua segurança nos bens materiais, se você colocar a sua segurança nos prazeres desta vida, meu irmão, o negócio vai ficar esquisito. O negócio vai ficar difícil. Então nós precisamos, em nome de Jesus, nos lembrar disso, que os mandamentos de Deus não são penosos. Tá, amados? Nós podemos obedecer a Deus. O Espírito Santo está conosco para nos ajudar nessa tarefa tão espinhosa, tão difícil, tá, amados? Outro item é o julgamento. Vamos lá, Mariana, me ajuda aí. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois Ele conhece as intenções do nosso coração. Jeremias 17:10 diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, as coisas que Deus quer dar para nós, tem como contrapartida o nosso proceder e o fruto das nossas ações. Não é de qualquer maneira que eu vou receber, meu irmão. Se for lá para o Novo Testamento, lá em Atos capítulo 5, vamos lá em Atos capítulo 5, acho que não está aí na... Atos capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, meu irmão, Deus dá as coisas segundo o nosso proceder e o fruto das nossas ações. Deus não sai dando coisa não, meu irmão. Deus não é Silvio Santos, não. Quem quer dinheiro? Pelo amor de Deus, não é assim que Deus faz. Quem quer bênção? Não é assim. Eu sei que tem muita igreja aí, ó, mas não é assim.
Por que às vezes no culto Deus escolhe um para falar, escolhe outro para falar? Porque Deus conhece o coração, meu irmão. Deus sabe, ó, o proceder e o fruto das ações. Como está a tua vida interna, não é externa não. Externa tu pode estar com o cabelo bonito, maquiada, o varão aí todo arrumadinho, bota até aquele terno, mas por dentro, como é que está por dentro? A nossa vida tem um interior, e é esse homem interior que tem que ser renovado dia a dia. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Aleluia. Vamos para o item 2 agora. É o item 2 ou o item 3? Eu acho que é o item 3, né? Houve uma falha aí, ó, falha minha, até a Globo falha. Aleluia. O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22 fala isso. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse seu servo, o Todo-Poderoso não o isentou de punição. Da punição, tá? Deus é um pai amoroso, mas também é justo, e não tem por inocente o pecador, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Está lá em Êxodo 34, 7. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que escondem os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Resumo do item 3. Deus julga os seus filhos com bondade e graça. O que seria de nós se o Todo-Poderoso nos julgasse segundo a sua severidade? Não sobrava ninguém, né? Não sobrava ninguém. Cadê aquele irmão? Deus levou. E aquele outro? Caiu na mão do Todo-Poderoso. E aquele outro? Aquela irmã? Nem fala. Foi. Deus a levou. Então, meu irmão, não é assim que Deus trata. Deus quer que você fique. Para quê? Para que a glória dele se manifeste através da tua vida. Esse é o segredo da igreja estar na terra. Porque está lá em Romanos 8, 19. Vamos lá em Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha. Então, muita gente quer ver a igreja do Senhor. Então está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quando é que você vai se manifestar como filho de Deus? As pessoas que estão à sua volta, a ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação. Então a igreja precisa se manifestar. Em que maneira? A misericórdia de Deus, a santidade de Deus, é isso tudo que está em nós. Fazer morrer a natureza terrena, né? Então, cabe a nós mostrar isso. Vamos ler a conclusão e encerrar a aula de hoje? Louvado seja Deus, estamos atrasados aí 4 minutos. Devemos seguir a recomendação do mestre, para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. É só colocar em prática o que ouviram, né? Seremos bem-aventurados. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa manhã, Pai. Estivemos na Tua casa.
E te pedimos, Pai, ó Deus, agora pelo nosso retorno, que o Senhor possa, Pai, ó Deus, nos levar debaixo da tua proteção, nos conduzindo até os nossos lares, nos livrando no caminho de volta dos acidentes, da bala perdida, assalto, sequestro, e quando chegarmos em casa, possamos encontrar o nosso lar guardado e protegido por Ti, em nome de Jesus. Toque no céu pela fé. Ó Deus, abençoa o Teu povo, que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e para todo sempre, e todo o povo que ama o Senhor, diga amém. Amados, logo mais, chegue cedo, para que nós possamos dobrar os joelhos e orar pelo culto, em nome de Jesus. Amém.